Fala jovem, bem-vindo ao canal A Verdade Vos Libertará. E parabéns, eu tô te parabenizando e me parabenizando. Mais ou menos isso. Nos últimos vídeos eu falei coisas que... Como que eu posso falar? Cara, É como se você deixasse as correntes cair, sabe? De repente você encontra a liberdade. Eu chamo isso de o caminho, né? Porque com tudo que eu trouxe até agora é um caminho para você se libertar, viver de fato o agora, viver bem, ter felicidade, parar de se auto-sabotar, parar de ter procrastinação, né? Parar de ter os maiores males que a sociedade contemporânea nos oferece. Qual que é o rolê? Esse dia eu tomei uma bronca da minha mãe por causa que eu fico falando qual que é o rolê, o rolê é esse, o rolê é tal. Isso aqui, sei lá, é o meu jeito de se expressar. Mas qual que é o rolê? É que essas coisas que eu vim falando, elas são, assim, prioritariamente aquilo que nos prende. Aquilo que basicamente nos leva para longe da verdade. Por quê? Os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas influenciam tudo ao nosso redor, incluindo relacionamentos, incluindo como você se enxerga na sociedade, como cidadão, como indivíduo, como pessoa, a sua personalidade, a forma como você vai tratar os outros, a forma como você vai tratar tudo na sua vida, né? E o que eu fiz e que eu proponho aqui, que eu propus em todos esses vídeos, foi abrir mão da identificação que basicamente um sistema coloca na gente. É sempre prioridade para eles que nós não se sintamos fortes, não nos sintamos poderosos ou capazes de criar a nossa realidade ou a maneira como vivemos. Porque existe um modelo, eles não estão prontos para quebrar esse modelo e não é do interesse deles quebrar esse modelo. Até porque se realmente fosse a intenção, né, de todo o governo, de todos aqueles que têm o poder, que retêm o poder, não seria apresentado mais trabalhos psicológicos, mais trabalhos espirituais, né? E não nos é oferecido isso. Claro, tem aquela desculpa de que é uma busca de cada um. É uma busca de cada um. Mas assim, nós estamos há milênios vivendo o mesmo sistema, o mesmo molde, o mesmo padrão. Chegou a hora de que eu e você vamos romper com todo o padrão, com todo o sistema. Por quê? Queremos viver bem, queremos finalmente, em um tempo aqui nessa terra, viver bem. Então, os últimos vídeos foram o caminho, né? Eu trago a seguinte reflexão. Jesus ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Guarda isso na sua cabeça. O Espírito Santo. E olha que legal. Lá no deserto não é dito os pensamentos de Jesus, né? Mas nós entendemos que o deserto é um lugar árido, quente, frio, seco e sem recursos, por assim dizer, abundantes. E neste momento, em toda a trajetória, Jesus ele passa 40 dias e 40 noites, jejuando, sem comer, sem beber água. Até que surge Satanás e faz 3 ofertas
para ele. Presta bem atenção nessa parte. 3 ofertas. Ele fala para Jesus: se você é o Filho de Deus, transforme as pedras em pães e mata a sua fome. Depois ele leva Jesus a um pico muito alto e diz algo que Jesus obviamente sabia de cor, sabia citar até de trás para frente. É dito que se o Filho de Deus der ordem aos anjos, eles irão vir e o salvar do tropeço que o leve à morte. Beleza? Não satisfeito, ele leva Jesus para um monte e mostra todos os reinos da terra. E fala: ó, se você me servir e me adorar e se prostrar perante a mim, eu lhe darei todos os reinos deste mundo. E o que é bacana? Jesus não cede. Mas qual que é o segredo por trás disso? É a sombra, o ego e a identidade. Por quê? Quando Satanás propõe para Jesus para que ele transforme as pedras em pães, ele está fazendo o quê? Ele está induzindo Jesus na tentação de matar a sua vontade, o seu desejo. O desejo vem da onde? Da sombra. A sombra, ela manifesta os seus desejos e nós muitas das vezes cedemos. E esses desejos às vezes são bons, às vezes são maus, às vezes tem nada a ver com nada. É só uma perca de tempo para que nós possamos ceder à vontade dela, e Jesus não fez. Depois, Satanás vai e tenta Jesus. Fala: se tu és o Filho de Deus, se joga de cima deste telhado, onde ele estava, e dê ordem aos anjos para que eles venham e te segurem antes de você cair, antes de você chegar ao chão. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Legal. O que isso nos revela? Revela que ali, Satanás, no caso, quis mexer com o ego de Jesus. Por quê? Porque ele quis atiçar o ego para que ele se identificasse. Mas quem tem identidade, quem já venceu o ego, não precisa provar nada para ninguém. Sabe? Não precisa ficar proclamando quem é ou quem deixou de ser. Entende? Então o ego e a sombra, elas estão relacionadas. Eles estão relacionados. Eles vão mexer com a sua cabeça. Por quê? Primeiro, o ego, ele vai sempre se defender. Sempre. Todas as vezes. O ego, ele é aquela parte de nós que não assumimos que somos maus. Por quê? Porque isso é a parte dele. Não é nossa verdadeira identidade. Mas é a parte dele. É o que foi colocado em nós para que possamos nos defender de certas coisas neste mundo. De certas pessoas neste mundo. Para que não venhamos aceitar tudo, a não ser escravos de ninguém, do padrão, do sistema. Entende? E agora, nessa época que a gente está vivendo, tem muita manipulação do ego. Você vê, a moda é tal fulano se veste tal fulano faz tal fulano faz tal coisa. É o ego. É puramente o ego. O ego, ele quer se encaixar, ele tem uma necessidade de aprovação, ele tem uma necessidade de estar num grupo. Entende? E quando você entende esse rolê, você sabe ali que o ego é a sua partezinha ali que se defende, que acha que tem identidade própria, mas é só o ego falando. Esses rolês, você se liberta. E depois vem o quê? Vem no quesito que Satanás leva Jesus até um monte e mostra todos os reinos. Né? E ele oferece a Jesus. O que é isso? É posto. É um posto. Jesus ia ser o governante, mas ele já era.
Satanás sabia disso. Ele já era governante. Ele já é governante. Entende? Ele quis mexer com a cabeça de Jesus. Ele quis mexer com o ego. Trazer o ego para fora. Você é alguma coisa, vou ter um título e tal. Você já tem. Você já é. Aquilo que Satanás ofereceu já era dele. Entende? Jesus vence. Ele vence. Adorará somente o Senhor teu Deus. Somente ao Senhor teu Deus se prostrará. Ele entendeu que ele não precisava ceder à vontade do ego, porque ele é mais que o ego. Ele é mais do que a vontade, ele é mais que o desejo. Ele é a identidade. Nós temos uma identidade. E isso, através do processo de individuação que vem do Carl Jung, esse cara crânio que eu gosto de citar, ele fala no processo de individuação, porque você vai ter que confrontar sua sombra, você vai ter que desfazer e fazer seu ego, aprender a trabalhar com a sua sombra e com o seu ego, porque nem tudo que é ruim é mal, nem tudo que é mal é ruim. Certas ocasiões precisamos, certas ocasiões não. A maioria das vezes não. A maioria das vezes precisamos de uma coisa que foi a mais importante que Jesus entendeu e que ele fez. Ele não se prostrou. Ele não adorou a Satanás. Por quê? Porque ali ia mexer com a identidade dele. E a identidade dele era de governante desde seu nascimento. Como ele deixa para trás a identidade dele se estava tão bem trabalhada? Se ele entendeu que não tinha necessidade do ego nem de se provar e nem de matar suas vontades imediatamente. Entende? Então, isso eu trouxe nesses 4 vídeos. Parece que não. Aqui é um resumo prévio disso. A parte mais difícil quase já passou. A gente vai entrar em um novo processo a partir deste vídeo. Para mim trabalhar e para você trabalhar em quem nós somos. Certo? Descobrir mais sobre essa identidade que nós temos. E Carl Jung, ele fazendo esse desmembramento ali do ser, do que nós somos, ele nos apresenta a sombra, nos apresenta o ego, que são 2 barreiras que devemos enfrentar. E por que isso é o caminho? Porque se você se pergunta por que eu me sinto assim, por que eu estou me sentindo assim, por que eu faço o que eu faço, por que as coisas ruins eu escondo, aonde está a luz, aonde está a verdade? Esse é o caminho. Quanto mais você entra para dentro de si, quanto mais você traz luz para dentro de si, você se visita conscientemente, fazendo as perguntas certas, qual que é o caminho dessas perguntas certas. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? O que é a minha essência? Acabou, você desmembra a realidade. Você destrói as ilusões do ego e da sombra, porque agora eles não podem se esconder. Porque sempre que você fizer uma análise para dentro, a verdade ela se manifesta. A sombra é obrigada a se manifestar e o ego é obrigado a se manifestar. A te mostrar o que você quer ver e o que você não quer ver. Vai ser mostrado para você. Por isso eu falo no vídeo, cara, não fique demonizando as coisas, não se julgue tanto. Senta, observa. Preste atenção no que você sente, como você se sente, que pensamento aquilo gera, da onde vem o pensamento, da onde vem a origem do sentimento junto com o pensamento e que tipo de ação é manifestada aqui na Terra com esses sentimentos e essas emoções. Quando você faz isso, trilha esse caminho e já começa com uma rotina de fazer essas perguntas, eu recomendo para vocês fazer isso diariamente. Assim, quando acordar, na hora do almoço, e quando você chegar do trabalho, da escola, seja lá de onde você chegar, ou se você só fica em casa, tira um tempo, senta ali 5 minutinhos quieto, sem fone, sem música, sem nada para tirar sua atenção ali, cara, olha pro céu e faz as perguntas certas. Se pergunte quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, qual que é a minha essência, qual que é o meu propósito. Essas
verdades vão ser reveladas a você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse foi o processo que eu segui na minha vida. Eu, honestamente, dando de certa forma um testemunho aqui, eu estou vivendo dias extraordinários na minha vida, conversando com pessoas que eu nunca conversei na minha vida, fazendo coisas que eu nunca fiz na minha vida até agora. Eu sempre fui um cara muito de estar em quase todo lugar ao mesmo tempo, curti muito, ir em muitos lugares, conhecer muitas pessoas, só que agora tem mais profundidade, tem mais sentido, mais propósito. As portas estão se abrindo para mim, eu estou a cada dia sendo mais próspero, eu estou a cada dia sendo mais abundante. Isso é incrível, é uma realidade que eu quis acessar, mas não tinha tanta noção de como bom ia ser isso. De como é bom estar aqui fazendo o que eu estou fazendo agora para você. Isso era uma barreira imensa para mim. Isso aqui para mim é a mesma coisa de pedir para uma montanha se precipitar no mar e ela levantar e precipitar. Entende? A verdade ela foi transparecida para mim, eu vi a verdade me libertou. Toma, canal no YouTube. Nada. Tem outras coisas envolvidas também, mas isso para mim é uma vitória. Porque agora eu consigo alcançar muito mais pessoas do que eu estou alcançando no meu círculo social, pelas redes sociais, pelo YouTube, ou até mesmo na rua. Eu estou conversando com pessoas na rua que não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com nada. E elas saem transformadas, com um sorriso de ponta a ponta. Sabe? Eu tenho recebido feedbacks de pessoas que me conheceram quando eu era mais novo e hoje olham pra mim assim, né? Me viram até um tempo atrás, hoje olham pra mim e falam: nossa, meu, o que você fez? Meu, você mudou. Está diferente. Sabe? Isso é um feedback positivo. No caso deles, são positivos. Né? Eu vejo a alegria que eles têm de falar isso pra mim. Então, assim, quando você chega nesse estado, você desmembrou ali o seu ser, começou a separar as partezinhas, começou a limpar as prateleiras da emoção, as prateleiras dos seus traumas, dos seus vícios, da sua própria maldade. O que sobra? O self, que Carl Jung falava. O self é a sua identidade, é quem você é e quem você vai ser. Quando você encontra o self, aí, meu amigo, aí você pode realmente fazer o que você quer. Você já sabe o que você não quer fazer e tem que fazer. Você já sabe o que você não tem que fazer e não faz mais. Esse é o self. É quando a máscara já não funciona mais. É quando você tira a máscara. É quando você dissolve o ego e dissolve a sombra. Porque agora eles estão em seu domínio. Você domina a sombra, você domina o ego. Você vai conhecer o próximo, você vai falar com o próximo, você vai dar andamento na sua vida. Agora você já não é mais uma ferramenta do ego nessa terra. Você não vai ter mais tantos impulsos. Você não vai ser mais uma pessoa impulsiva, uma pessoa triste, uma pessoa ansiosa, uma pessoa com raiva, com ódio. Não, você vai conseguir perdoar as pessoas. Você vai conseguir amar as pessoas de verdade, verdadeiramente. E uma coisa muito importante, você vai aprender a ser amado, a receber o amor. Meu, isso tem um poder tão gigantesco dentro de você e na realidade que você nem imagina. Sabe? São coisas realmente sobrenaturais. São coisas que são manifestações do Espírito. Por quê? Porque você limpou o caminho, você descobriu o caminho, amigão. E você pode sempre passar por ele, você pode sempre voltar por ele e ir adiante. É esse o caminho, os questionamentos, descobrir quem nós somos, descobrir o que fazemos aqui, qual é o propósito, que essência é essa divina que nós temos, que se manifesta tão poderosamente a ponto de conseguirmos criar prédios, carros, máquinas incríveis, né? Conseguir fazer coisas até miraculosas, por assim dizer. Entende? E quando você chega no self, você começa a praticar essas coisas que eu estou falando para você, que vem do próprio espírito, vem da sua própria identidade. Entende? Você começa a exercer o seu poder de criador, porque agora você tem poder pessoal. Você sabe quem você é. Você sabe os seus rolês aqui dentro. Você domina-os. Então você domina tudo.
quando você não se identifica mais com sentimento e emoção, mas sabe o que eles causam, quando você vê a sua maldade e sabe interpretar ela, você molda toda a sua realidade. É a partir desse vídeo que o canal vai começar a ficar com papo de louco. Já deixando bem avisado para você. Bom, jovem? Vai ficar com um papo de louco e se prepara aí na sua cadeira, na sua cama, onde você estiver, que a bomba vai ser grande, tá? Mas vai vir pro bem. Vai vir para que, assim como eu, você também transforme a sua realidade. Hoje eu vivo numa realidade que, basicamente, eu que crio. Eu intenciono ela. Eu transmuto todo o sentimento que eu tenho, eu transmuto toda a emoção que eu tenho, todo o pensamento que eu tenho e trago à matéria a criação que eu quero. Entende? Por isso hoje eu sou um homem próspero, abundante, agradável, gentil. Mudei totalmente a minha natureza, porque agora eu não sou mais comandado pelo meu ego. O meu ego já não é mais capaz de mentir para mim. A minha sombra já não fica fazendo birra para conseguir atenção, então eu não faço tantas coisas ruins. Agora, ao invés de destruir como eu fazia antes, ao invés de insultar, ao invés de repelir, eu atraio tudo de bom que eu jogo para a realidade. Eu resolvi aqui dentro, a realidade inteira se transformou. Entende? Bom, é isso o vídeo. Hoje eu trago para você essa reflexão, certo? Sobre você entender, veja os vídeos de novo se precisar, para você entender o caminho da desconstrução, construir, desconstruir e construir, certo? Seu ego precisa ser diluído, sua sombra precisa ser entendida e você tem que ter um relacionamento bom com ela. E encontrar sua identidade, o self. Caso você queira aprender mais sobre a sombra, sobre o ego, sobre o processo de individuação, sobre o self, procure vídeos, livros que falem sobre os estudos de Carl Jung, tá bom? É bem revelador, é maravilhoso e nos próximos vídeos, né? Agora aqui acaba uma temporada, peguei esses dois assuntos para tratar porque são ali os dois degraizinhos que você começa, né? Você resolvendo essa parada, você consegue avançar para outros rolês, sua mente começa a estar um pouco mais frutífera para que você comece agora a dar frutos, comece a gerar frutos, pensamentos, ideias, criações, o que você desejar na sua realidade, hein? E se tornar uma pessoa mais livre, tá bom? Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo, meu Salvador, e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana e um ótimo mês para você, meu jovem. Deus abençoe, tamo junto.